Hebreus capítulo 6, dos versos 4 a 9, diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Versículo 9, que é por onde eu quero começar chamando a sua atenção. Na NVI, a Nova Versão Internacional, foi traduzido da seguinte maneira: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. E a versão revisada de Almeida diz: de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Bom, nesse verso 9, e nós lemos desde o versículo 4, porque é um contexto a ser entendido, examinado, explorado. Mas nesse verso 9, quando o escritor diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores, eu creio que há pelo menos duas formas de procurarmos ler essa declaração. A primeira delas tem um sentido geral. Ele está escrevendo uma epístola a um grupo específico de crentes hebreus, mas isso foi registrado como ensino e advertência para todos nós. Então, ainda que a mensagem fosse dirigida a um grupo específico, num contexto específico, numa situação, momentos muito específicos, obviamente Deus queria que ela alcançasse todos nós. E de uma forma geral, antes de falar da maneira específica, nós podemos dizer que Deus tem todo o direito de esperar de nós coisas melhores. Em primeiro lugar, porque Ele deu o que Ele tinha de melhor. Romanos 8,32 diz: se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? A lógica é mais ou menos assim: se Deus deu Jesus, que é o que tinha de melhor, Ele faz qualquer loucura por você, crente. E a ideia é, se Deus nos deu o que Ele tinha de melhor, é justo que Ele espere de nossa parte o melhor. 700 anos aproximadamente antes de Cristo, Isaías profetizou, e ele diz lá no capítulo 53, falando a respeito do Cristo, do Messias: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Em outras palavras, ele verá o resultado da sua doação, da sua entrega. Qual é esse resultado? A nossa resposta. Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, a Bíblia diz: vivei de modo digno do Evangelho. Nós não temos que ser dignos para receber o Evangelho, mas nós temos que honrar o Evangelho que nos dignificou pela manifestação da graça de Deus. E há uma resposta a ser dada a Deus. Aliás, Jesus usa essa alegoria em Mateus 21, quando ele compara o reino de Deus com o dono de uma vinha que arrendou uma vinha a um grupo de lavradores. E a Bíblia diz que ele esperava receber o seu fruto, porque ninguém faz nenhum tipo de investimento sem esperar retorno. Você não vai ver um agricultor plantando a terra simplesmente por hobby, alguém investindo na bolsa de valores simplesmente como terapia ocupacional. Todo investimento é feito esperando retorno. E Jesus usa uma alegoria dizendo que o dono da vinha, que representa o reino, logo, se a vinha é o reino de Deus, o dono da vinha é Deus, ele espera os frutos. Ou seja, ele fez um alto investimento em prol da humanidade que toca a cada um de nós, e ele espera o retorno do seu investimento. Ele tem todo o direito de esperar de mim e de você coisas melhores. E não importa o quanto você já cresceu, tem espaço para melhorar. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Então, não importa o quanto você cresceu, o quanto você já experimentou a ação de Deus na sua vida, o quanto frutificou, quantas experiências teve, tem espaço para melhorar e você deve isso a Deus. Isso é o sentido geral. Mas se nós falarmos de um sentido mais claro e específico dentro da Epístola aos Hebreus,
nós não podemos ignorar que antes de externar a expectativa aos crentes a quem escrevia, o escritor fala primeiro de um grupo que caiu. Mas ele não está falando de uma queda qualquer. Ele está falando de uma queda a tal ponto que ele classifica impossível renová-los para arrependimento. Então presume-se que se há uma impossibilidade de renovação para arrependimento, presume-se que o arrependimento já foi experimentado de antemão. Então você já tem ali a presença de arrependimento. Depois ele faz uma lista a partir do verso 4, falando dessas pessoas que lá na frente ele vai sinalizar que já tinham passado pelo processo de arrependimento. E ele diz, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados. O que significa ser iluminado? Que a luz de Deus resplandeceu em meio às trevas da vida dessas pessoas. Mas de uma maneira mais específica no Novo Testamento, o verbo iluminar aparece no sentido de revelação. Então significa que eles não ouviram apenas um evangelho mal pregado, mal exposto ou mal explicado. Eles receberam mais do que clareza mental, eles receberam entendimento espiritual. O texto segue dizendo que eles provaram o dom celestial. Uma menção do novo nascimento. E eu não quero dar uma volta e gastar tempo, parte do nosso tempo precioso provando isso. Então eu vou pular para a próxima característica que exige que eles tenham que ter nascido de novo. Quer isso aparecesse na lista, quer não. Ele diz, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Eu estou fazendo menção dessas coisas porque sempre que tocamos nesse texto de pessoas que caíram e é impossível renová-las para arrependimento, existe uma certa escola teológica que diz, é porque nunca se converteram. Falei, se nunca se converteram, não caíram. Então caíram desde o início. O texto está falando não apenas caíram, mas ele fala de uma experiência inquestionavelmente legítima, que foi vivenciada. Como alguém pode se tornar participante do Espírito Santo sem nunca ter se convertido? Jesus, em João 14, quando anuncia a vinda do Consolador, ele diz, o qual o mundo não conhece, nem o pode receber. Ninguém do mundo pode recebê-lo. Então, como alguém conseguiu ser participante do Espírito Santo sem ter se convertido? Que façanha seria essa? Em Romanos 8:9, Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem não é dele não pode tê-lo, e quem o tem que ser dele. Não há o que ser discutido aqui. O texto ainda segue e diz, eles provaram a boa palavra de Deus. Essa expressão aqui traduzido, provaram, ela tem a ideia de provar no sentido de saborear. A tradução espanhola de Reina Valera diz, degustaram a boa palavra de Deus. Ou seja, além de não receberem um evangelho mal pregado ou mal explicado, eles ainda foram alimentados com essa doutrina. Passaram por um processo de instrução bíblica e de discipulado. E além disso tudo, ainda tiveram experiências com o sobrenatural, porque o texto diz, e provaram os poderes do mundo vindouro.